Boa noite a todos vocês que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Então, antes de entrar propriamente no assunto dessa noite, a gente sempre recorda o que aconteceu na semana anterior, porque é uma sequência, né? Então, a gente tem que fazer o encadeamento que essa sequência determina. Na semana passada, sob o título de Moral Estranha, é tratado da profundidade do Evangelho como ele era apresentado, colocado e explicado por Jesus. A gente se relacionou com esse Evangelho através do tempo, dentro das vidas sucessivas que já vivemos, por relações intermediárias que nos trouxeram uma versão pronta e que nos diziam que era assim, e como era um artigo de fé, nós deveríamos absorver sem pensar muito, sem refletir muito, consequentemente sem compreender muito, daquela maneira que era colocada, né? Isso se chama homilia. Isso ficou estruturado, gravado no nosso psiquismo profundo. Hoje, isso ainda vem à tona como uma forma de impulso e tendência de interpretação quando se fala de evangelho. Então a gente normalmente já tem uma ideia formulada a respeito disso. E essa ideia normalmente é distorcida. Então esse capítulo da semana passada, por isso que o título é esse Estranha Moral, é porque quando a gente olha aquelas citações que estão colocadas ali, elas não são usualmente trazidas a público, grita o conflito que aquilo gera em relação às interpretações que nós temos disso. Lá é tratado de forma direta por Jesus, que contraria a maioria dos costumes e das estruturas religiosas que normalmente nós somos portadores. As pessoas que chegam no centro espírita, não somente vocês que vêm aqui tomar passe, mas aquelas que ingressam aqui e começam a participar, a estudar, também têm essas coisas. Também mantêm essas características. E por isso que se torna, a maioria das vezes, difícil vivenciar integralmente esse evangelho. O capítulo de hoje tem por base, por ideia, a compreensão clara. O título do capítulo é Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. Tá? O que é isso? A candeia era um lampião a óleo, para a gente poder. Era a fonte de iluminação que o hebreu utilizava dentro da sua casa. Então, quando Jesus fala disso, os hebreus que estavam lá escutando entendem imediatamente o que ele está se referindo. Tá? E alqueire é a base, a estrutura do candeeiro, que sustenta a candeia, ou seja, a base do lampião. Então esse lampião, por ser um lampião, ele era colocado numa altura intermediária. Ele não poderia ser colocado que nem hoje, que as fontes de iluminação ficam em cima, porque a potência de iluminação de um lampião é muito menor do que as nossas lâmpadas da atualidade. Então ele era colocado numa altura intermediária. E gerava, com isso, a iluminação do recinto e permitia as pessoas verem. Vocês vão dizer, o que isso tem? Mas é a ideia, Jesus sempre fez isso, né? Ele ensinou através de conceitos, de estruturas, de usos do povo hebreu para que o povo hebreu pudesse entender. Que é a ideia do capítulo de hoje. A compreensão levada a nível de poder ser entendida e, consequentemente, assimilada. Não mais de forma imposta, mas de forma em que a gente entenda e guarde de forma racional. Vou fazer um exemplo para vocês agora, para vocês entenderem o mecanismo. A gente vai à escola, todos nós, né? Estudamos uma série de matérias. Se vocês pensarem, relembrarem o tempo escolar de vocês vão ver que a maioria das matérias, vocês não guardaram, não tem mais assim um domínio maior dela. Na época a gente estava na escola, a gente decorava para a prova, se preparava, mas passava. Aquela que se manteve mais presente nas nossas vidas, porque tem relação
direta com a racionalidade e com o uso direto é a matemática. Vocês nunca mais esqueceram de multiplicar, de dividir, de somar, de aplicar nas coisas contrárias. Por quê? Porque é uma coisa racional. A gente entende o mecanismo, sabe como e aplica. O resto que é decorado, a gente perde os detalhes dentro do tempo. Né? Se vocês tentarem lembrar, por exemplo, do português, as regras de crase ou de qualquer que seja, vocês não vão lembrar. Se vocês não forem militante ou professor de português, vocês não vão saber. Nem vão saber aplicar, como usualmente acontece. Então, estou trazendo uma referência concreta, efetiva, real, que acontece no dia a dia. O Espiritismo tem essa característica. Né? Ele pega o Evangelho, como colocado por Jesus, explica detalhadamente, como eu estou dizendo para vocês, peguei uma figura, expliquei a natureza da figura, o que ela é. Como o hebreu a entendia e qual é a correlação que a gente faz conosco. Então, a informação, a luz, a compreensão tem que ser colocada de uma maneira em que quem receba realmente compreenda, veja, enxergue. E a partir disso, nunca mais esqueça. Guarde perpetuamente consigo. Então, é isso que Jesus está falando dentro dessa citação. É uma passagem da Bíblia no qual ele está falando com o pessoal que cerca e explicando como as coisas devem ser feitas. Eu vou ler para vocês, né, como referencial, para a gente poder compreender. A primeira citação está em Mateus, capítulo 5, versículo 15, depois a outra, que é equivalente em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, né? E por último, em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Notem que são 3 citações falando sobre a mesma coisa, né? Porque são 3 testemunhas. Né? Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem sobre o candeeiro a fim de que ela dê luz a todos que estão na casa. Com a explicação que eu dei para vocês, fica fácil de entender o que está sendo colocado. Ó, de novo, agora por Lucas. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe assim sobre um candeeiro para que vejam as luzes que entram. Porque não há coisa encoberta, aí a diferença. Não há coisa encoberta que não haja de ser manifesta, nem escondida que não haja de saber-se fazer-se pública. Então notem que já naquela colocação, Lucas já levantava essa questão. Né? E a terceira em Mateus. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Por que tu falas para eles dessa forma simbólica, fazendo analogia do dia a dia, se conosco tu fala de forma direta? Por que tu age assim com eles? Ah? Então olha o que ele responde. Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros, está falando com os apóstolos, vos é dado saber os mistérios do reino do céu. Então, no cotidiano, no convívio, eles conviviam com Jesus, andavam sempre juntos, tinham uma relação muito mais intensa. E eles seguiam, eles procuravam vivenciar os conceitos que eles aprendiam. Eles praticavam, eles estavam sempre com ele. Essa massa de povo que vinha na volta dele, queria era resolver problema. Queria que ele resolvesse as questões, os conflitos que eles eram portadores. Tem passagem dentro da Bíblia que são propostas até divisões de herança como deveriam ser feitas. Irmãos Pental, como é que eu devo fazer isso, aquilo, aquele outro? Vocês notem, o que isso tem a ver conosco? Muito. Diretamente é a mesma coisa. A maioria das pessoas vem numa instituição espírita somente para resolver os seus problemas. Sabe? Elas não querem aprender, se adaptar e vivenciar. Ou é uma mera forma cultural de informação, ou simplesmente nem isso é. Querem simplesmente que seus problemas sumam. Que se faça alguma coisa que se resolva de forma mágica, esse tipo de coisa. E é disso que está sendo falado aqui. Vou continuar. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. É uma figura. Como é que o sujeito está vendo e não vê? Como é que ele está ouvindo e não ouve? Vem a explicação agora. Nem entendem. Olhem bem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz:
Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. E a razão? Porque o coração deste povo se fez pesado, e seus ouvidos se fizeram tardos, fechados. E eles fecharam seus olhos. Tudo é figura, mas que arremete ao comportamento. Para não suceder, por que eles fizeram tudo isso? A explicação. Para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam. O que é converter? Mudar. Ser de uma outra maneira. Então o que as pessoas querem em mim no centro espírita? Estudar. No máximo, sentar nos trabalhos, ouvir, discutir, se convencer, vivenciar, se converter e, consequentemente, se curar. Porque o final da frase é essa: e eu os sare, eu os cure. Então ele está dizendo que a maioria da população, quase totalidade, é doente. Então notem que isso se aplica plenamente à atualidade. O que o diretor disse para vocês na abertura? Não adianta nada vir para o centro espírita, escutar e não ser o conteúdo. Vocês estão me entendendo? Então a gente não faz uma atividade com a intenção de buscar adeptos. Vocês estão me entendendo? A gente faz uma atividade com a intenção de gerar criaturas conscientes. Porque um mundo equilibrado precisa de pessoas conscientes e determinadas. Se a gente quisesse fazer atração de adeptos, que é proselitismo, o termo que diz isso, a gente faria o que todos os processos religiosos que querem adeptos fazem. Prometer salvação, troca. Seria isso. Encheria de gente. Vou resolver as tuas questões, tu vai melhorar, vai acontecer. Mas o que a gente diz aqui? Ó? Tu só vai melhorar se tu te transformar. Não tem nada que possa ser feito por terceiros que produza essa mágica, senão essa mágica é feita por ti mesmo. É a mágica da transformação, da mudança, da evolução. Então é assim. Então a maioria não quer se sarar, não quer se curar. Quer ouvir, achar muito bonito, mas quer continuar sendo da maneira que é. Muitas vezes não tem a coragem de dizer literalmente, porque não tem argumentação. Mas pelas costas, por trás, fofoqueia, mina. Isso acontece. Vocês pensam que não acontece? E como acontece? E é disso que Jesus está falando. Por isso que as pessoas são doentes. Porque elas são dúbias. Elas têm uma convicção, mas chega na hora do enfrentamento, de estabelecer a situação, fogem. Então essa é a dificuldade maior. E por isso que ele dizia, por isso que eu falo por parábola. Eu dou uma dica, eu faço entender. O tempo, as dores, os problemas vão forçar a criatura a amadurecer. Se não for agora, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser na próxima vida. Mas vai. Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado que vocês já ouviram e é verdade. Bate, bate, bate. A vida é assim. Bate, 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 bate. A gente resiste. A gente vai construindo desequilíbrio dentro da gente. A gente acha assim, por que eu fiquei doente? Eu fiquei doente porque eu construí a doença. Eu construo o estado doentio. Eu somatizo, eu mando isso para o meu corpo. Tanto é que tem uma série de doenças que se chamam doenças autoimunes. Várias. Algumas são clássicas. Diabetes, por exemplo, é uma doença autoimune. No qual o corpo ataca o próprio corpo. Por quê? Culpa. A culpa tem essa característica. O indivíduo culpado tenta se punir. Se não imediatamente a posterior. Essa ação profunda repercute na somatização biológica, ou seja, no comportamento. Então, o grego, vocês notam que eu estou falando dos gregos que tinham 4.000 anos atrás, tinha uma frase que dizia assim, se a mente, a palavra mente é sinônimo de espírito, como vocês quiserem. Tá? Se a mente for sã, o corpo vai ser são. É um ditado grego, 4.000 anos. Então, os gregos já tinham noção dessas coisas? Claro que tinham. Jesus traz isso de forma mais clara. Mas vamos adiante, dentro do capítulo, né? Então agora, a próxima, que vai falar da difusão dessas informações. Essa coisa que a doutrina espírita faz é trazer esses conceitos de entendimento, né, de propagar um entendimento como a vida é, por que é,
quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós somos assim, por que as pessoas são de que maneira que são, por que a vida funciona dessa maneira, enfim, essas coisas todas que a gente vai estudando dentro da doutrina espírita, vai aprendendo por que existe reencarnação, por que existe muitas vidas, por que a gente passa por uma fase infantil. Tudo isso é estudado dentro da doutrina espírita, de forma concreta, para que a gente entenda a dinâmica da coisa, como é que a coisa funciona, como é que ela é estruturada. Então, essas informações que vieram com a doutrina espírita, elas não são novas. Elas têm uma roupagem, uma forma mais fácil de entender, mais compatível com as luzes. Olhem que o capítulo fala de luz, com as luzes que hoje nós somos portadores. Ou seja, o tempo, as experiências de repetição, de aprendizagem, as descobertas que foram em função do desenvolvimento da nossa capacitação, o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar, foi aumentando dentro do tempo. Isso é irrefutável, todo mundo sabe disso. Então, chegou um tempo em que, na realidade, hoje nós temos a condição de absorver isso de forma mais clara. Imagina falar para o hebreu, né, há 2000 anos atrás, dessas coisas todas que hoje a ciência nos ilustra de forma clara, que não tem nada de mágico nem de sobrenatural, que é uma coisa normal. Para o hebreu isso não seria possível de compreender, porque ele não tinha esse desenvolvimento. Por isso que Jesus falava. Mas mesmo assim, ele enviou, e antes dele vieram criaturas que tentaram explicar dentro da compreensão da época um pouquinho mais. Chamavam de profetas. Né? Então, profeta não é o que adivinha futuro. Profeta é aquele que vem para auxiliar no desenvolvimento da compreensão. Né? Então, vocês notem que o que eu vou ler para vocês agora fala disso. Aqui, ó. Está em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe essas instruções, dizendo: quem é os 12? Não ireis no caminho de gentios. Quem eram os gentios? Se a gente não explicar, não dá para entender nada. Gentil era o termo que o hebreu utilizava para designar qualquer pessoa que fosse estrangeira, que não fosse hebreu. Por que tinha que ser assim? Porque não tinha a compreensão que o hebreu tinha das coisas. O hebreu tinha uma estrutura, desenvolvimento. 2000 anos antes de Jesus vem Moisés. E começa a introduzir uma série de conceitos. Prepara o campinho, o terreno, para o evangelho poder vir com Jesus. Então o hebreu já tinha um desenvolvimento muito maior do que os demais povos. Por incrível que pareça, a filosofia nasceu na Grécia. Mas ela também só sobrou na Grécia. Porque o pai da filosofia foi morto. Foi obrigado a se suicidar por causa de seus conceitos de filosofia. Sócrates foi obrigado a tomar veneno, cicuta, para se matar. Foi obrigado, por causa da filosofia. Então, a Grécia, que é o berço da filosofia, fez naufragar a filosofia, para a gente parar para pensar um pouquinho. Né? Então, por isso, e na realidade, Jesus diz, não vai para os estrangeiros, porque eles não estão maduros para isso. Eles não vão receber isso. Paulo de Tarso, quando se converte e tem um entendimento, ele fica eufórico. Ele era uma pessoa extremamente culta. Ele quer ir à Grécia. Tinha um lugar na Grécia, que era uma tribuna que as pessoas subiam para apresentar as ideias novas. Chamava Aerópago. Estou dando os nomes. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar tudo isso. Ele vai lá e ele vai falar da Boa Nova. E é isso que nós estamos falando aqui. E ele vai eufórico, porque ele ficou maravilhado com o entendimento da base da doutrina de Jesus. E ele fala veementemente e os gregos dormem, vendo ele fazer tudo isso. É a maior decepção que Paulo tem, ele mesmo confessa. Então notem, por que eu estou fazendo essa citação? Eles não estavam realmente amadurecidos para isso. Por isso que Jesus faz essa colocação. Em seguida ele diz assim, nem entrei nas cidades dos samaritanos. Quem é samaritano é habitante de Samaria. Era uma cidade, daqueles que quando Israel foi invadido, eles foram levados prisioneiros para países estrangeiros. Viveram lá por muito tempo. Por viver muito tempo nesse local estrangeiro, eles começaram a adquirir hábitos desses povos estranhos e foram perdendo um pouco da sua própria estrutura, da sua própria cultura. Começaram a misturar coisas, virou uma salada de fruta. Então Jesus, sabendo disso, olha, não adianta tu ir lá falar com eles, porque eles também
não estão, eles se perderam dentro dos seus conceitos. Não vai lá porque é perda de tempo. Então o que nós já deduzimos aqui? Ó? A atividade espírita, ela quer buscar adeptos, prosélitos? Tem que convencer todo mundo? Não. A doutrina espírita tem uma ideia. Quando a gente planta, há um determinado tempo para germinar, há um determinado tempo para se desenvolver e há um determinado tempo para frutificar. Nada acontece fora de tempo. Não é um tempo rígido, fixo, como são as plantas. É o tempo de amadurecimento do ser, do crescimento do ser. E isso a gente não consegue simplesmente vindo no centro espírita. Ah, você está dizendo, mas está mandando contra? Não, eu estou sendo objetivamente claro com vocês. Direto. Cito de novo a abertura. Não adianta nada se a gente não vivenciar. Repito, todos vocês têm profissão, não tem? Se vocês não praticarem a profissão de vocês, vocês dominam ela? Vocês sabem fazer as coisas? Não, né? Quanto mais a gente pratica, mais domínio da coisa a gente tem. A vida é a mesma coisa. Espiritismo é a mesma coisa. Quem não pratica não tem domínio. Acha que tem. Acha. Achismo. Mas não é referendado pela natureza de suas obras. Quando Jesus diz, avalia-se a árvore pelo fruto que dá, ele está fazendo uma relação entre o que produz e a natureza da essência que gera o que produz. Eu posso achar que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É o meu conceito. É o conceito, por exemplo, do politicamente correto. Aí o que a gente tem dentro do centro espírita para aferir, para a gente ter uma maneira real de não se enganar, de não se iludir? A parte mediúnica. A parte de manifestação dos espíritos é uma parte prática, no qual existem várias coisas que vão ser testadas. Primeiro, eu estou entendendo o que está acontecendo ali? Eu estou entendendo o que tem naquele pano de fundo por trás daquela comunicação, daquele comportamento, daquele espírito se manifestando por um médium? É verdade? É mentira? Por que ele é assim? Por que ele não é? Qual é a conjuntura que ele vive? Por que ele tem esses conceitos? Eu consigo fazer isso? Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo compreender, se eu não consigo me relacionar, se eu não consigo atuar, significa que eu não sei coisa nenhuma. E eu posso achar que eu sei. Então, por isso que o Espiritismo é um conjunto de três coisas. Esse conjunto de ideias se chama doutrina filosófica. E é testado, é experimentado. Aonde? Nessa parte prática. Se eu passo na parte prática, é porque eu vivencio isso. Isso gera uma modificação na minha relação dentro da vida. Então, é uma doutrina filosófica de metodologia experimental com consequências religiosas. Religião, a palavra religião, na sua essência, se a gente pegar lá e for olhar o que a palavra religião significa, não é conjunto de estruturas de comportamento, de roupa, de fala, não é nada disso. É de relação de vida, de como eu me relaciono com a vida. Religião significa ligar ou religar. Podem procurar no dicionário que vocês vão ver. Então, se eu, na realidade, vivencio o seu sou isso, eu me religo à vida de uma outra maneira, de forma mais intensa, de forma mais real. Então, o objetivo da doutrina espírita é essa. Olha que eu estou na metade da parábola, falando dos samaritanos. Tá? Mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Aqueles que muitas vezes se transviaram, mas estão arrependidos. Estão em renovação, estão em conflito, estão em aflição. Ou seja, por que eu entro em aflição? Se eu sou duro, endurecido, cego, eu nem estou. Eu estou certo, eu não tenho conflito, eu não tenho nada. Agora, se eu tenho um grau de consciência, a minha consciência começa a me cobrar. Eu começo a não ficar bem. Eu entro em aflição. Então, a aflição é uma transição de desenvolvimento de uma consciência mais plena. Então, por isso que ele fala, esses que estavam perdidos e estão aflitos, estão mais prontos, estão mais amadurecidos para receber isso. Por isso que quase 99% das pessoas que vêm no centro espírita e ficam, e crescem, é porque elas têm dor. Elas sabem o valor da coisa. Elas valorizam e vivem. A informação meramente cultural não produz isso. O exemplo notório está lá na estrutura de quando isso começou. O Kardec teve uma experiência ímpar. Ele criou uma sociedade
específica para fazer esse trabalho. Foi a maior decepção da sua vida. Para vocês verem, a primeira casa espírita do mundo foi a maior decepção do seu Allan Kardec. É minha opinião? Não. Ele relata isso, se a gente for ler, a gente vai descobrir isso. Aonde que ele encontrou os maiores recursos? Aonde a coisa se desenvolveu mais? Em Lyon. Lyon é uma cidade operária da França, onde estavam os trabalhadores das minas de carvão, que é um trabalho bruto, difícil, horrível, para dizer para você. Esses que sofriam muito, esses é que receberam essa boa nova de melhor maneira, de melhor qualidade, absorveram e viveram. Foi aonde Kardec encontrou o amparo para a sua determinação e a sua trajetória. Isso está dentro dos anais da doutrina espírita. Então notem que o que Jesus fala é realmente a realidade. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Então, estando a caminho, diziam para as pessoas, olha, se tu viver isso, tu, desenvolvendo esses valores dentro de ti, serás, em vida, em realidade, o reino dos céus. Porque o reino dos céus é dentro dos seres que vivem. Não depende de nada que está fora. De nada. O sujeito que tem valores e compreende, ele não é dependente. Ele não precisa, como fazia Francisco. Francisco dizia assim, é preferível dar do que receber. Muito bonito, né? A maioria das pessoas acha o máximo. Quero ver aplicar. Quero ver aplicar. Só dá, não tem que receber. A maioria quer receber, é carente. Então defende os seus, a sua extensão. É o meu, a minha. Sempre é prioritário. Isso gera o quê? Conflito, dificuldade. Se eu me frustro, o que acontece? Eu entro em depressão. Eu faço extensão, eu crio uma bolha em cima dos meus. E adultero as suas experiências. Corrompo a sua necessidade de vivência. E com isso, muitas vezes, gero futuras frustrações neles. Eles vão querer no futuro que a sua nova família seja igual como ele tinha de seu pai e da sua mãe. E nunca ele vai encontrar isso. Nunca. O cônjuge nunca vai fazer totalmente a mesma coisa que um pai e uma mãe fazem. Porque é uma nova experiência. O cônjuge também é um filho. E por sua vez também tem as mesmas prerrogativas. Então tem que haver uma nova adaptação. É minha opinião? Não, tem uma passagem que Jesus está pregando, está sentado, com a multidão na sua volta, vem a mãe dele e os irmãos dele. Porque Jesus tinha irmão. Também não é invenção espírita, está na Bíblia. Que achava que ele estava louco. É literalmente, está lá na Bíblia, se vocês procurarem. Por quê? Porque ele falava dessas coisas. Então o que ele disse para a multidão? Os apóstolos dizem, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá na frente. Estão querendo te ver. Estão achando que tu está lunático. Aí ele olha, assim, passa o olhar pela multidão que está com ele, e diz assim, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu tio, quem é? São vocês que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Jesus dizendo isso. Por isso que é estranha moral. Então ele fala em compreensão, em afinidade. Ele desprezava a mãe dele, desprezava os irmãos? Não. Mas sabia que não, eles tinham uma visão humana. Maria vai aprender alguma coisa depois que ele é crucificado. Na cruz ele entrega ela para quem? Para João. Quem fica com Maria e Maria vive a vida inteira junto com ele é João. Uma convivência com João. João contando para ela, relembrando as passagens, que ele se dava profundamente bem com Jesus. Era talvez o apóstolo que ele tivesse maior relacionamento, era muito afetivo, João. Humberto de Campos narra isso. Tá? Ela aprende de forma profunda os conceitos que Jesus era portador. Mas é depois da morte dele, não antes. Então, notem que isso é uma passagem que está falando a respeito da difusão e do entendimento. E por que ele mandou esse pessoal para aqueles que estavam com problema? Por que ele não mandou para os que estavam bem? Porque estavam bem, estavam bem. Não preciso. Por isso que o título que vem agora, Mateus 9, os são não precisam de médico. E não precisam mesmo. Só doente precisa de médico. Ah? Então olha aqui. E acontecendo que estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores, publicano era coletor de impostos, era corrupto. Vou simplificar para vocês entenderem. Roubava dentro dos impostos que ele arrecadava. Então era uma criatura doente. Todo comportamento conflituado e equivocante é doente. Pecador, é a mesma coisa. Se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. Aí o que aconteceu? Os sacerdotes da época, escandalosos,
Como a maioria das pessoas que se colocam num pedestal de pureza que não tem, mas fazem uma roupagem que tem, mas não tem. Então, e os fariseus, vendo isso, diziam para os seus discípulos, olhem bem, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Como é que ele anda com essa gente? Bem assim. Como corre a fofoca solta, muitas vezes nas instituições espíritas, nas coisas todas. Criticam, falam, julgam. Não fazem, mas são assim. Tá? Mas, ouvindo-os, Jesus disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Claro. Então, a gente vai se escandalizar com isso? Não, é a coisa mais normal a gente ser criticado, ser apedrejado. E normalmente as pessoas que fazem isso não fazem coisa nenhuma. São meramente discutidores, filósofos de oportunidade, que não constroem nada. São aqueles que vivem dentro do politicamente correto, ensinam seus filhos maus. Eles vivem dessa maneira. Porque quando a gente ensina o filho de forma correta, gera conflito. Você dizer, como? Claro que você gera conflito. Imagina o sujeito que é espírita, ensina ele a ser de determinada maneira que é contrário ao que todo mundo faz. Diz para ele, tu não é para competir com os outros. Tu não precisa te exibir. Tu não precisa ter dependência disso. Tu não precisa ter isso, aquilo, aquele outro, porque isso não vai te fazer melhor do que ninguém. Tu tem que ter determinação dentro do teu coração. Tu tem que compreender. Tu tem que crescer. Tu não tem que usar os outros, não tem que manipular, tu não tem que fazer nada disso. Mas é o que mais tem no mundo. É um adolescente, está em formação, quer essas coisas. O que gera? Conflito. O meu pai é muito quadrado, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Aí o pai e a mãe, que não quer perder a afetividade do filho, o que faz? Pede. Assim, ó. É o que mais tem. Se tu é duro, teu filho fica bravo contigo, se envenena contigo, diz que tu não é isso, que não é aquilo, que não é aquele outro. Quando Jesus fez tudo isso, o que aconteceu no final? Ele ficou sozinho. O povo que o seguia foi o que o condenou. No dia da escolha, diz, não queremos Barrabás, não queremos ele. Ele foi crucificado. Ele sabia de tudo isso? Sabia. Assim como um pai consciente também tem que saber. Sabe que o filho um dia vai amadurecer. A vida vai lhe dar porrada se ele continuar sendo dessa maneira. Ele é utópico. Porrada vai fazer ele amadurecer. A dor vai lhe ensinar. E ele vai lembrar de seu pai. Vai porque na realidade no momento da dor, a vivência do ensinamento profundo brota. Profundamente do âmago do ser. Porque ele viu que não é teoria, ele viu que seu pai era assim. E seu pai não perdeu, não se vendeu para o mundo. Seu pai frutificou. E o exemplo é uma coisa imperecível. Por isso que Jesus, sabendo que ia ser traído, porque chegou na hora da verdade, Pedro ficou com medo de ser preso, negou. Os apóstolos fugiram, tudo desfavoridos, foram se esconder. Quem é que foi lá para a cruz com ele? A mãe, porque era a mãe. A prostituta. Foi lá. Não foi se esconder junto com os apóstolos. E João, pequeno, que o amava. Dos 12, 11 fugiram. Apóstolos. O povo todo mandou ele passear. Para não dizer outra expressão. O que é de novo nisso? Nada. É a coisa mais comum de acontecer num mundo imaturo, infantil, como nós vivemos. Mas Jesus disse que quem muito foi dado, muito será pedido. O que é pedido é isso. É a liberdade da não dependência, da não troca. Como entendeu Francisco, que abandonou a sua família, saiu nu, tirou até a roupa, disse, olha, fiquem com tudo isso que é de vocês. Não me pertence, saiu nu. É uma figura que ele tentou colocar de não dependência. Foi viver num templo de pedra e nos trouxe a poesia da sua própria vida. Todo mundo gosta de citar irmão Lau, irmão Lu, irmão isso, aquela coisa. Quem vive essas coisas? Ninguém. Essas pessoas que falam essas coisas, que botam lá citações do Chico Xavier na internet, que querem colocar a casinha de cachorro nas calçadas,
são os mesmos que querem matar o outro porque pensa politicamente diferente. É incrível o nosso mundo, né? É incrível. E as pessoas se acham muito desenvolvidas. Tá? Por isso que nós vivemos num planeta que é enquadrado como sendo um hospital-escola. É um hospital-escola. Porque, na realidade, tem doentes que são infantis. E era disso que Jesus falava, dizendo que, na realidade, o mundo era dessa maneira. Mas para fechar o capítulo, tem a coragem da fé, né? E diz assim, olhem bem. Mateus, capítulo 10, versículos de 32 a 33, depois de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, e viver os meus preceitos, não temer nada, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade, na de seu Pai e dos santos anjos. É uma figura poética, né? A fantasia do hebreu que acreditava nisso tudo, mas que nos fundamentos fala das relações profundas de confiança, de valores e de integração. A gente relembra a figura nobre do Chico Xavier. Uma pessoa pobre, com pouquíssimos bens, não era casado, no final da vida adotou um filho, foi perseguido, teve uma série de doenças, e é a ilustração viva de tudo. Como a internet está cheia de citações do Chico Xavier, como as pessoas se apossam da grandeza dos outros. Porque elas não têm. Quando a gente não tem alguma coisa, a gente quer buscar ou participar da grandeza alheia. Para encerrar, uma frase de Jesus. Faça brilhar a vossa luz. Começamos falando de luz. Enxergue, cresça, seja um ponto de referência. Não surfe na onda da luz dos outros. Ele disse que os últimos do mundo seriam os primeiros do reino do céu. Aqueles que não se corromperam, não se entregaram, criaram determinação, estabeleceram essa coragem, dessa fé. Esses desenvolveram dentro de si isso que é imperecível. E os primeiros do mundo que se corromperam, se entregaram, negociaram, fizeram, o que tem? Nada, essas coisas do mundo. Perece, morre, fica no mundo. Por isso que os caras morrem e não saem daqui da volta. Por isso que a gente no fenômeno mediúnico vê o quê? Morto que não sai daqui da volta. Um espírito é uma pessoa. Entendam bem isso. E cada um estará no lugar que se atrai em função das suas características. Não adianta nada vir em centro espírita, ir no templo evangélico, na igreja católica, na Umbanda, seja no diabo 4 que for, se não crescer e não se transformar. Notem que eu não estou fazendo apologia espírita, estou usando a doutrina espírita como explicação mais clara daquilo que tem que ser desenvolvido e estabelecido dentro da vida. Pensem nisso, mas pensem mesmo, né? Porque o capítulo da semana que vem fala exatamente disso. Buscar e acharei. A intenção dessa atividade de hoje, fazer vocês pensar. Se vocês pensarem, vocês vão buscar. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Muito bem. Nos despedimos de vocês em casa. No sábado, às 16 horas, estaremos de volta. Temos alguns dias aí para buscar, né, refletir e colocar em prática. E se precisarem entrar em contato conosco, nas redes sociais tem nossos contatos, ou quem for aqui da nossa cidade ou da região também pode entrar em contato conosco. Tá? Estamos aqui praticamente todos os dias da semana. Tá? Tenham todos uma boa noite.